O novo episódio de Dragon Ball Daima trouxe revelações bombásticas sobre o Makai, o reino demoníaco dos demônios. Neste episódio novo nós descobrimos que a linhagem de Daburá reinava soberana, porém, com a morte do mesmo, agora existe uma guerra de sucessão lá dentro. O rei do terceiro mundo dos demônios enviou Glório para a Terra para que ele entrasse em contato com Son Goku e seus amigos para que eles o ajudassem a derrotar o rei Goma e assim impedisse que ele, Arisu e Degesu tornassem a se tornar aí os soberanos dentro do inferno. Bom, o reino demoníaco do Makai, o reino demoníaco dos demônios, nos trouxe uma revelação sobre a origem de um personagem muito misterioso do Dragon Ball. Para quem já é inscrito aqui no canal, se lembra que eu fiz um vídeo sobre a verdadeira origem do Senhor Popo e como ele era baseado em algumas divindades e deidades, tanto ali da mitologia hindu quanto da mitologia oriental. Bom, o Senhor Popo foi revelado agora como sendo também um dos demônios ali vindos do Makai. Nem todos que nascem no inferno são demônios, nem todos que nascem no reino ali demoníaco do Makai são demônios, como por exemplo o Supremo Senhor Kaiô, Degesu, Arisu e Glório, que nasceram ali, porém não são demônios. Porém outros, como Neva e os Namekuseidins, são todos demônios oriundos do Makai. E o Senhor Popo também é revelado que ele veio do Makai. Vocês podem observar que agora que o Senhor Popo se tornou criança, foi revelado que ele possui chifres e orelhas pontudas. Isso levanta uma questão: será que Senhor Popo também já foi um soberano no inferno, que acabou se cansando e saiu de lá? Ou será que ele era só ali um pequeno ser que acabou escapando porque não gostava de ser governado? Bom, existem essas duas hipóteses. Dentro do reino demoníaco do Makai, nós vemos que temos ali reis menores, como por exemplo o rei do terceiro mundo ali do Makai, e também vemos que o Senhor Popo ele menciona que seres que saíram de lá saíram porque não queriam mais ser governados. Piccolo também conta que no passado os Namekuseidins eles eram subordinados ali ao rei do Makai, porém eles não gostavam de se receber ordens, e por isso foram povoar o planeta que mais tarde veio a se chamar de Namekusei. O Senhor Popo muito provavelmente era um desses seres que não gostava de ser governado e saiu e veio para a Terra e acabou se tornando ali o guardião do planeta, tendo que escolher quem seria o Kami-sama, que iria se tornar o deus protetor da Terra, sendo aquele que treinou todos os Kami-samas, até mesmo antes do antigo Kami-sama, que é mais conhecido por nós. Nesse novo episódio nós vemos que o Senhor Popo fica muito interessado com essa história do Makai, porém não fala muito. E como já sabemos da natureza do Senhor Popo, ele naturalmente é bem misterioso e muito provavelmente ele não vai querer revelar suas verdadeiras origens até um andamento mais profundo da obra, né, em episódios aí posteriores. Mas enquanto os personagens conversavam sobre o Makai, o Senhor Popo ouvia atentamente e ficava calado, com aquela carinha ali suspeita dele. Muito provavelmente o Senhor Popo sabe mais sim sobre o Makai e sobre o reino demoníaco, e as suas verdadeiras origens datam de lá. Alguns fãs especulam que o Senhor Popo seria sim um dos soberanos, talvez rei ali de algum dos mundos menores dentro do Makai. Outros dizem que ele apenas ficou cansado de receber ordens e saiu. Eu estou mais do lado do segundo grupo. Eu acredito que o Senhor Popo não era um dos soberanos do inferno, não. E ele só escapou porque ele não gostava de ser governado e veio para a Terra para ter uma missão melhor. Já como eu falei, nem todos aqueles que nascem e vivem no Makai têm um coração ruim, como o Goma, Daburá. Alguns são bons, como é o caso do Glório, e também como é o caso, obviamente, de alguns Namekuseidins que saíram de lá e não se tornaram monstros, né? Como, por exemplo, o Piccolo, o Dende e o Kami-sama, que tem bondade dentro deles, né? E mesmo que o Piccolo ele tenha vindo do Piccolo Daima, ou o Piccolo ele não é mau, né? E o Kami-sama ele foi treinado justamente pelo Senhor Popo para poder se tornar o Kami-sama, né? A gente não sabe o nome dele, mas ele treinou ali, se tornou o Kami-sama e expulsou a parte ruim de dentro do corpo dele. E no Dragon Ball Daima nós estamos tendo finalmente uma expansão sobre quem são os Makaishins, sobre os Majins, sobre o passado do Majin Buu, do Babidi, do Daburá, e sabendo até mesmo sobre o pai do Daburá, que é o Abura, né? Que ele antes só foi mostrado de uma maneira ali em Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Xenoverse, mas a gente não teve uma aprofundação, e agora no Dragon Ball Daima nós vamos ter finalmente a canonização do Aburá e da linhagem do Daburá. Não sabemos se nós vamos ver à toa, né, e outros irmãos do Daburá aparecendo aqui, já que em Dragon Ball Heroes e em Dragon Ball Xenoverse a gente vê bastante sobre essa questão desses irmãos do Daburá, já que na linha canônica a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu acredito que irmãos de Daburá não vão aparecer, porque se ele fosse para aparecer, eu acho que teria aparecido logo. Eles estariam ali também na guerra de sucessão, né? Não teria só o Rei Goma querendo assumir e tal, e tudo no mistério. Eu acredito que vai ser mais focado no passado ali do Supremo Senhor Kaiô, já que os irmãos dele, né, estão aparecendo. O irmão mais novo dele, que é o Degesu, apareceu lá. Então, muito provavelmente, a gente vai ver mais expansão sobre a verdadeira origem, né, dos senhores Kaiôs e por que todos eles ali aparentam ter vindo do Makai, né, por causa das orelhas pontudas. E quem são verdadeiramente esses seres, né? Quem são esses seres que se tornam aí os senhores Kaiô? Será que é como o Kami-sama, que alguns deles inclinam para o bem e outros para o mal? Ou será que o Dengesu e a Arisu são exceções, são os únicos que são maus da raça deles?
muitas perguntas foram abertas com Dragon Ball Daima e muitas respostas também virão com os episódios posteriores. Como eu já falei no meu primeiro vídeo sobre Dragon Ball Daima aqui no canal, Dragon Ball Daima está sendo uma obra muito boa e que está expandindo bastante o universo de Dragon Ball. Finalmente estamos tendo uma sequência aí digna, porque eu vou falar pra vocês, eu realmente não fiquei agradado com o Dragon Ball Super do início ao fim, teve muita coisa que me incomodou nele. Algumas partes eu gostei sim, mas o Dragon Ball Daima, ele, como o pessoal fala, né, aquela palavra polêmica, ele traz a essência de Dragon Ball mesmo. A gente vê uma sequência ali direta do Z, se passando antes dos eventos do Super, e tendo ali uma congruência melhor com a história, falando sobre Majin Buu, falando sobre Daburá, falando sobre toda essa questão que a gente tinha, desse mistério, né, sobre o reino do Makai. Sempre se falava, pô, é tão legal que no Super, que no Xenoverse a gente tem essa visão, essa exploração dessa região sombria, e agora no Dragon Ball Daima a gente tá tendo. E pra quem se questiona, Dragon Ball Daima é sim canônico. Dragon Ball Daima é canônico porque o Akira Toriyama escreveu toda essa obra aí. Dragon Ball Daima ele foi feito diretamente pelo Akira Toriyama, obviamente enquanto ele ainda estava vivo, né? Acho que não precisa nem explicar isso. O Akira Toriyama escreveu Dragon Ball Daima e ele queria que isso aí fosse lançado, né? Que como aniversário de 40 anos de Dragon Ball, ele escreveu essa obra especial, mais curta do que o Dragon Ball Super, porém também muito mais bem feita e verdadeiramente feita pelo Akira Toriyama, não só supervisionado por ele. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre o Dragon Ball GT, polêmico Dragon Ball GT, né? Que era uma obra oficial, que foi a sequência oficial do Dragon Ball, mas como eu falo naquele vídeo, oficial é diferente de canônico. Por exemplo, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes, os jogos de Dragon Ball, os filmes de Dragon Ball, são coisas oficiais, feitos ali pela Toei, licenciados pela Shueisha, pelo Akira Toriyama, só que por mais que seja aprovado, não é feito pelo Akira Toriyama. Já o Dragon Ball Daima ele foi feito pelo Akira Toriyama. Então se o Dragon Ball Super é considerado canônico, feito pelo Toriyama e supervisionado, né, pelo Toriyama, e posteriormente ele é assumido pelo Toyotaro, a gente também tem que ver que o Dragon Ball Daima é canônico também. Não é porque ele não tem um mangá ainda que ele não é canônico. Vale lembrar que o Dragon Ball Super ele começa como só anime e depois posteriormente vem um mangá do Akira Toriyama. O Dragon Ball Daima é diferente. O anime inteiro foi feito pelo Akira, foi escrito pelo Akira, e o mangá posterior vai ser adaptado a partir do Dragon Ball Daima. Porque pra quem pensa que Dragon Ball Daima vai ficar só em anime e não vai ter mangá, acho que vocês não conhecem a Toei e a Shueisha, né? Os caras eles farmam em cima de tudo. Então vai ter mangá Dragon Ball Daima, vai ter bonequinho, vai ter tudo que puderem de Dragon Ball Daima. E Dragon Ball Daima a gente pode ficar feliz que sim, é canônico, tem a mão do Akira. Tem pessoas que estão até teorizando que talvez o do Super Saiyajin 4 vá aparecer em Dragon Ball Daima. Eu não iria tão longe em dizer que o Super Saiyajin 4 vai aparecer em Dragon Ball Daima. Se ele for aparecer, muito provavelmente assim vai ser, sei lá, de alguma maneira diferente. Não vai ser o Dragon Ball igual no Dragon Ball GT, aquele Super Saiyajin 4 que a gente conhece. Ele vai aparecer, acho que de outra maneira. Talvez seja uma transformação ali que fique implícita, que ela é entre o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin Deus. Porque eu não sei se o Akira vai querer fazer o Dragon Ball Daima de um jeito que ele cancele o Super. Porque já tem gente falando isso, né? Que o Dragon Ball Super vai virar filler e tal. Igual foi com o Boruto, né? Agora, que teve aquela entrevista do Kishimoto, né? Falando sobre como ele só supervisionava. E eu fiz um vídeo sobre isso aí no canal, vou deixar no card aí pra vocês verem. Que algumas pessoas foram dizer que Boruto virou filler agora. E talvez vão querer dizer que Dragon Ball Super vire filler também. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que o Akira Toriyama, ele não vai fazer o Dragon Ball Super virar filler. Eu acho que o Dragon Ball Daima ele fez de uma maneira que quando acabar o Dragon Ball Daima vai fazer sentido a continuidade do Super, né? Eu não acho que ele vai jogar tudo a perder. Por mais que eu quisesse que ele descanonizasse o Super e jogasse o Super fora, porque eu não sou muito fã do Super, eu também tenho que reconhecer que, pô, já escreveu tanto, né? Já tá tão longe a obra. Eu acho que não vale a pena jogar fora agora, né? Seria tipo canonizar o GT. Tipo, acaba o Daima, aí canoniza o GT. E mostra que o Dragon Ball GT é o que acontece depois do Daima. E aí o Super todo jogado fora. Eu acho que não vale a pena fazer isso, né? Do mesmo jeito não valeria a pena canonizar o GT, não valeria a pena jogar o Super fora. Ainda aqui, né? Eu não gosto tanto do Super. Mas bom, pessoal, basicamente nesse último episódio do Dragon Ball Daima, a gente descobriu mais sobre o inferno, mais sobre o Makai, né? E lembrando que o reino demoníaco do Daburá, né? Esse local que ele morava, né, não é governado só pela família dele. A gente sabe que o pai dele e ele governaram, mas agora a gente vê que pode sim se suceder pessoas que não são da família Daburá. Por isso que eu acho que os irmãos dele não vão aparecer, porque se fosse para eles aparecerem, já teriam aparecido, né? A menos que, sei lá, tenha uma revelação brutal e aí apareça o irmão dele ou a irmã dele, tipo, sei lá, o Rei Goma prendeu os irmãos de Daburá, por isso a gente não vê eles aparecendo mais. Pode ser isso, né? Agora, filho do Daburá, essas coisas não vai ter, porque canonicamente a gente não teve família do Daburá aparecendo. Tudo sobre a família do Daburá é coisa filler, é coisa de fã mangá, ou se não é coisa que apareceu em outras obras que são oficiais, tipo jogos, ou Dragon Ball Heroes, mas que não é canônico, né? Que não é canon. A menos que o Akira Toriyama libere que o Daburá teve uma família perdida por aí, mas aí
né, cenas para os próximos capítulos, e por isso eu peço que você que ficou aqui no vídeo até o final, você se inscreva para não perder os novos vídeos, porque eu vou estar acompanhando todo o Dragon Ball Daima, todo episódio que sai. Eu estou soltando vídeos aqui no canal, fazendo recap e fazendo resumo. Tem as playlists aí de recap e de resumo de capítulos, porque eu também faço resumo de capítulos de outros mangás, de outros animes. Então você se inscreva para você não perder, porque aqui no canal Kirino-chan você tem os melhores animes, animes lançamento, animes underground, animes conhecidos, tem todo tipo de anime, animes clássicos. Então se inscreva para você não perder nenhum vídeo. E se você ficou até o final, comenta aqui Daburá, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Eu vou ficar muito feliz e o YouTube também vai ficar feliz de ver que você está assistindo o vídeo até o fim. E assim vai entender que você gosta do meu canal e vai recomendar tanto mais vídeos meus, como também de canais parecidos com o meu, né, de nichos parecidos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e se cuidem.